Fala galera! Hoje estamos aqui para o nosso episódio para conversarmos um pouquinho sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Ele que foi o nosso primeiro livro do Clube de Leitura. E eu estou com uma convidada muito especial, que é a professora Joana. Obrigada, professora Joana, por estar conosco, para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro, trazer, dentro de várias temáticas que podemos abordar, como moradia, saneamento básico, reciclagem, o tema que os alunos trabalharam sobre catadores de materiais recicláveis, violência contra a mulher, crianças, questão da mãe solo, desigualdade social, acesso à escola, manipulação dos políticos, a chegada dos nordestinos, a porofobia, que é aquela aversão ao pobre, a questão também de não haver água tratada, enfim, inúmeros temas que esse livro aborda, porque fala muito da questão da invisibilidade, da questão de como uma mulher, ela na década de 50, em que o surgimento de uma comunidade, de uma favela, como ela gosta de dizer, diário de uma favelada, ela consegue trazer com muita realidade o que está ocorrendo e transformar numa literatura nacional importantíssima. Obrigada, professora Joana. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. A nossa aula, na verdade, o diálogo que a gente teve, sobre Carolina Maria de Jesus foi muito proveitoso. A gente viu que ela é uma autora importantíssima para a história brasileira e que a partir dos escritos dela a gente pode aprender muita coisa, E trazer para a redação, para o texto escrito, para concatenar as ideias, não ser apenas frases soltas. Eu ia falar frasezinhas, mas não, frases soltas, aqueles que vocês dizem, eu tenho um Coringa, que essa história de Coringa já foi. Mas vamos lá, quais são as suas impressões? O que você gostaria de conversar com a gente sobre? Manda ver, professora. Eu acho que o Quarto de Despejo, o livro que a gente trabalhou, ele permite a gente ter uma reflexão profunda sobre vários assuntos, Dá para você usar Carolina Maria para falar sobre desigualdade social, para refletir sobre a questão da mulher, a questão da moradia é muito forte, a questão da fome. Eu acho que ela... E a questão da fome, que no início eu falei, alguns temas, sim, mas eu não inseri a questão da fome. E aí eles fizeram temas, os alunos fizeram temas sobre materiais recicláveis. Uma das coisas que eu mais chamei a atenção de catadores de materiais recicláveis, que ela, Carolina Maria de Jesus, ela consegue se alimentar e alimentar os filhos por conta desses materiais que ela acaba recolhendo. Então, quando chove, é um desespero, porque ela não sabe se ela vai ter a comida, E o livro, ele traz muito esses relatos dela, A questão da procura pelo papel, de como a informalidade desse trabalho. Essa semana ela tem o dinheiro para comprar comida para os seus filhos. Na semana seguinte, ela não tem. Se chove, ela não tem. Se pegar fogo, em alguma região próxima à casa dela, ela perde seu material roubado. Então, o livro traz vários relatos que a gente consegue aproveitar bastante para pensar a questão da informalidade do trabalho dela enquanto catadora e também como isso influencia na própria vida dela e dos seus filhos, Exatamente. Tem uma frase que ela diz logo assim, eu sou Carolina Maria de Jesus, mulher, mulata, brasileira. Só faltou eu não desisto nunca, porque a vida dela ali é de não desistência. E essa visão da mulher dentro do texto, dessa mulher mulata, e ela tem um diferencial das demais, porque ela não tem marido. Sim. Ela fala muito sobre independência, apesar dela nunca usar esse termo. Eu acho que é muito interessante a gente pensar também quando a Carolina Maria nasceu. Ela nasceu em 1916, então, 1914, na verdade. Então, ela nasceu 26 anos depois da abolição, Então, isso é um dado muito importante para a gente pensar o que era possível uma mulher negra na favela de Canindé, de São Paulo, ser, E como, através da escrita, ela supera isso, Através da escrita, a gente vê que ela queria ser muito mais do que aquilo que a sociedade queria que ela fosse. Então, a leitura, a leitura, a escrita, ela tem muito isso. Sim. Quando ela escreve, é como se ela ali pudesse colocar as suas dores. Ela fala muito, exatamente, falando sobre
como ela queria ser uma artista acima de tudo, como a escrita é uma paixão para ela, mesmo ela tendo frequentado a escola formal só até o segundo ano, Segundo ano né? que é a terceira série, antigamente. E como a questão da independência dela ser uma mulher que vai criar os seus filhos sozinha e que vai fazer de tudo para conseguir o sustento deles e ainda assim alimentar esse sonho de ser uma poeta, né? Então ela traz muito essa força da mulher. E assim, algumas frases dela, a gente tem, a gente tem esses relatos, mas as dores também são colocadas. Sim. E a gente tem um ponto aí que eu sempre gosto de falar, né, que são dos linguageiros, que ela utiliza. Então, os substantivos abstratos ou as nomeações abstratas, elas trazem importâncias muito grandes dentro do contexto, né? Quando ela diz: a solidão é minha companheira mais constante, mas a esperança é a única amiga verdadeira, ou seja, a esperança que continua ali tentando. O sofrimento é meu único legado, pois eu não tenho bens ou herança para deixar. Então ela tem muito essa questão de deixar claro que ela tem a consciência do seu sofrimento, mas ela não faz disso uma apelação, né? Pelo contrário, ela faz isso de que eu preciso ter dignidade pelos meus filhos, para meus filhos. E ela faz isso de uma forma que é muito poética, né? Pensando, incentivando todo mundo a ler. A leitura dela é uma leitura fluida, assim, é muito... Apesar de a gente tem as palavras escritas como uma pessoa com erros de português, exato, mas com a... Né? E ela fala: o preconceito são uma doença que nos leva à degradação, desumanização. Ela fica muito assustada também como as pessoas ali convivem e como elas são Sim. preconceituosas, que é o caso da aporofobia que eu falei, né? Sim. Você tem muito relato, né, durante esse diário dela sobre algumas situações que ela acaba vivendo e como ela percebe a dureza da vida na favela e como ela não concorda com as injustiças. Então ela está sempre também entrando em conflito quando ela vê uma criança apanhando, passando por alguma dificuldade, exatamente. Que ela era sempre... normal, né? Violência contra a criança era uma coisa muito normal. Violência contra a mulher, então, é tipo assim: tá casada, vai apanhar. E ela se impõe, né? Ela se impõe na vida pessoal dela e ela se impõe também quando ela vê essas injustiças acontecendo ao seu redor. Então é muito interessante como, através desse posicionamento dela, a gente consegue entender os conflitos do período, né? Então esse é o grande diferencial da literatura dela. Dentro de história aí, como é que a gente pode localizar o momento histórico do Brasil? Que ela fala sobre isso, ela fala sobre Kubitschek, ainda até brinca: Sim. Quem sabe escrever esse nome, pronunciar esse nome. Então, como eu falei, ela nasceu muito perto da abolição, então a gente tem um relato, a gente pode entender esse período dos anos 50 ainda como um período pós-abolição, né? E ela fala muito sobre a questão da moradia, critica diretamente o presidente, chama ele de sabiá, fala que ele fala muito bem, né? Ele canta muito bem, mas que na verdade os favelados são os gatos e os gatos têm fome, então não adianta ouvir o sabiá cantando, que eles querem se alimentar. Então ela também usa essas metáforas, né, para relatar a questão política, e ela fala muito sobre a questão da moradia da política, né, de como em alguns momentos você vai ter vários políticos indo à favela oferecendo um almoço no dia da eleição. Ela vai citar como essa invisibilidade da população favelada pelas autoridades políticas, tanto o presidente quanto os políticos de São Paulo. Então ela é uma mulher muito corajosa, né? E depois da publicação do livro, ela vai seguir fazendo isso. Então ela sempre vai estar pronta para dar uma opinião sobre as questões políticas da época. Falando sobre o contexto, né, rapidamente, a gente está falando de um Brasil que está passando por um processo de industrialização, né? 50 anos em 5, vocês com certeza vão lembrar isso da aula de história. Então, a gente está passando por esse processo de industrialização nacional. O Brasil está criando rodovia, está fazendo indústria, usando capital estrangeiro para se desenvolver, mas essa riqueza não está sendo distribuída, né? Está na mão de poucos, como sempre. Os problemas sociais vão ser escancarados. E o relato dela é exatamente isso. Os anos dourados, que é um termo que a gente usa para falar desse período, vendem essa ideia de um Brasil do futuro, um Brasil que está sendo industrializado. E aí, em contramão disso, você tem os escritos da Carolina Maria falando: olha, na verdade, tem gente que precisa buscar o que comer diariamente, né? Então, é um relato muito forte que quebra um pouco
com essa visão de anos dourados. Então é muito interessante também como uma fonte histórica, né? Você pensar Carolina Maria. Porque normalmente a gente tem a questão de ser Maria, né? Mas ela não é Maria, e Maria seria uma questão muito maior. A gente tem aí, né, o momento em que ela faz algumas reflexões que eu trago aqui para vocês, né? O negro só é livre quando morre, que eu acho que faz muita referência a isso daí, né? E quando você falou do espaço, ela coloca: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura a sala de jantar, a cidade é o jardim e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Acho isso muito forte. E ela traz o que a casa dela seria o quarto de despejo, em que tudo vai, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, em que ela vai trazer e mostrar que é como se tudo fosse despejado, todo o resto estivesse ali. Exatamente. É muito interessante porque ela tem uma consciência do momento histórico que ela está vivendo, mesmo que ela não fale sobre ele de maneira implícita, né? O lugar que ela mora, a favela do Canindé, é uma ocupação às margens do Tietê, né, que vai acontecer durante uns 10 anos de favela de Canindé, logo depois da publicação do livro, né? A favela vai ser desocupada, então seus moradores vão ser expulsos. E ainda que ela não use esses termos, quando ela escolhe utilizar o termo quarto de despejo, ela está fazendo uma crítica direta à divisão social de São Paulo, né? À segregação da cidade. Então, são pessoas, a grande maioria dos moradores da favela de Canindé eram pessoas que estavam em situação de rua, então moravam debaixo dos viadutos, era uma dessas pessoas, então ela chegou a viver na rua, chegou a viver em cortiços. Então, aquilo para ela ali já é um grande lucro, digamos assim, né? O próprio o barraco de madeira, né, que é uma coisa, a casa de alvenaria e a casa de madeira é uma coisa que está sempre presente ali na escrita dela. Isso já é uma situação de alguém que já viveu na rua, né? Então, o quarto de despejo é esse lugar em que a população indesejada é jogada. E ela tem que a morte é uma presença constante, ela fala sobre isso. Não tem fim, pois ela, né? Os ratos são meus companheiros fiéis, mas também são meus inimigos, pois devoro pouco que tenho. Olha só, quando a gente pensa, né? Eu lembro muito de Manuel Bandeira, eu vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos, e aí quando ele fala, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem, é basicamente disso. Porque no livro ela retrata a questão da fome e ela retrata das pessoas que acabam indo comer, passam mal, ela fala para não comer, mas ao mesmo tempo ela diz, caramba, mas é o que se tem, então como é que vai ser? Ela não gosta de comer do lixo, mas faz. Então tem a questão dos vermes muito presente, chega a ser nojento a questão dos filhos que vão colocando os vermes aí, e essa relação do lixo, né? Que o lixo para uns é lixo, para ela aquilo ali é um tesouro, né? Os próprios escritos dela, né, o papel que ela usa para escrever, ela achou no lixo, né? Então e ela fala como a escrita dela é o bem mais precioso que ela tem, né, além dos filhos. Então ela vai encontrar o sustento da vida dela e vai encontrar o sustento da alma também no lixo, né? Ela coloca escreve. Assim, ó, não tenho voz no mundo, mas nas páginas do meu diário posso gritar e ser ouvida. Então, galera, eu tô lendo aqui porque são muitas citações importantes. É muita coisa, então assim, não vou gravar, óbvio, eu não sou de gravar, sou de interpretar e colocar no texto, mostrar, mas é interessante a gente notar em que ela tem essa preocupação com a escrita para poder fazer o registro, para poder denunciar, né? Então, ela fala muito sobre essa questão dos políticos, como você colocou, e o quanto ao redor dela essa violência é tão presente. Então, a gente tem uma violência física que ela apresenta, uma violência moral também e uma violência emocional, em que ela não tem direito. Ela fala assim, eu vou dormir, mas se começarem a briga do vizinho ali do lado, se tiverem tendo relações eu vou ouvir e a gente acaba não conseguindo dormir. Aí fala da chegada dos nordestinos, que Sim, ela fala muito sobre a questão da populacional de São Paulo, né? A própria Carolina Maria, ela migra para São Paulo, nasceu numa cidade interior de Minas Gerais, na cidade de Sacramento. Então, todo esse processo de industrialização que a gente falou, ele também causou um êxodo rural muito grande. Então, as cidades se tornam cada vez mais populosas e a questão, se tem mais gente, tem que ter mais casa, né? Então, a questão do espaço
e da moradia é muito forte no relato dela, né? Então, isso está muito e como isso cria novos problemas para ela, então está muito presente. Até porque a questão de moradia antes não estava na Constituição. Hoje, na Constituição de 88, que é a nossa Constituição mais recente, está lá escrito que todos têm direito à moradia digna, mesmo que não aconteça, mas está lá, é um tema importante se falar, é um tema de invisibilidade e que o INEP gosta muito. A gente tem também ali a questão da água, em que eles pegavam a água, acho que era do Rio Tietê, se não me engano, e não sei se é realmente, mas acho que sim, que é a fonte que está mais próxima, em que ela vai ali pegando aquela água, bebendo também, eles começam a ficar, até que chega o pessoal da saúde e diz, galera, não pode beber água dali. Mas, ao mesmo tempo, não fornecem água para Qual água ela vai beber, então? Né? Qual água ela vai beber? Ela faz esse questionamento. Ela diz que aquele momento que eles estão ali é como se fosse o momento do encontro da fofoca, era só fofoca, e ela não quer saber disso, ela quer saber de escrever. A fuga dela é escrita, né? Então, ela faz isso muito constante, essa questão do interno que a gente fala, né? Escrever é muito mais do que um ato de apenas copiar e colar, mas essa voz interna que está ali, seja numa redação do Enem, seja para a escrita de um livro, em que eu preciso trazer as minhas impressões sobre o ato da escrita, sendo um leitor de verdade, não apenas um leitor, né? Ela bota minha escrita, a minha forma de resistência, de mostrar que ainda sou humana e não apenas um número na estatística da miséria. Isso é muito forte. É muito forte, né? Como a gente consegue, através da literatura dela, a gente entende o problema social do Brasil daquele período, mas a gente que persiste. Também, que persiste, claro. Tudo que ela narra ali, a gente pode, de alguma maneira, passar para o hoje, né? Mas ela também faz um relato pessoal muito forte, assim. Ela se coloca naquelas palavras. Então, ela tem uma frase que ela fala como as palavras dela ferem como uma espada. Né? E esse é o relato que, para mim, sintetiza toda a ideia do livro dela, né? Tem um momento que ela fala que ela vai sobre pegar aqueles restos de ossos para ter pelo menos ali na comida um pouco de sabor. E eu lembrei muito logo após a pandemia, se não me engano, foi em Fortaleza, as pessoas saindo caminhão do frigorífico, as pessoas invadindo, pegando ossos, querendo comer ossos, querendo pela miserabilidade. Quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, quarto de despejo está presente a todo momento, certo? Sim. Vamos lá, professora, mais alguma questão muito importante que a gente tem é que ela, você já falou sobre isso, que ela tem uma questão de também trazer uma voz da sociedade, daquela sociedade sofrida ali, né? Então ela tem essa preocupação social, ela se mete em confusão o tempo inteiro. Quando ela vê uma coisa que não está legal, ela mesma procura as autoridades. O filho dela traz esse determinado problema, ela chega, tem um momento do livro que ela passa muita necessidade e ela pega as crianças para levar para o abrigo, para pedir para que aquelas crianças fiquem ali pelo sofrimento, pela miserabilidade, e o juiz ou quem era o encarregado vira para ela e fala assim, não deixa aqui é muito pior do que estar com você na fome. E ela volta então com essas crianças, depois o filho dela tem aprontado, tem apanhado muito, ela não quer que o filho dela vire um marginal, roube, então ela pensa assim, é melhor entregar meu filho. Só que quando ela chega lá, mais uma vez, ela acaba não conseguindo, ela retoma, aparecem os meninos que contam toda a situação terrível que era estar preso num lugar que seria para educar, que seria um reformatório, né? Ela tem muito essa percepção de denunciar, de escrever sobre isso, de falar. Sim, inclusive quando ela é descoberta é exatamente por causa disso, né? O Adálio, que é o jornalista que vai até a favela do Canindé para fazer uma reportagem sobre a favela, vê ela discutindo com os homens que estavam na praça e ela diz, olha, se você continuar, eu vou te denunciar no meu livro. E aí ele se pergunta, que livro é esse? E aí ele vai lá e conhece um pouco sobre os escritos dela. Então está muito presente, né? Tanto essa parte da maneira como ela se impõe quando ela vê uma injustiça, quanto esse vínculo que você falou que ela tem com os seus filhos, ainda que eles estejam nesse cenário de pobreza, assim. Então, é muito forte esses dois elementos. É isso aí. Professora Joana, muito obrigada. Galera, é importantíssimo a gente ter essa consciência do que o livro traz, porque quem lê tem algo a escrever, quem não lê vai escrever sobre o quê. E ser leitor é compreender todo o campo social, histórico, geográfico também,
para poder perpassar de uma superficialidade, mas ir para uma compreensão, para a escrita de uma redação muito verdadeira, com argumentação muito consistente. Não é só ir lá e jogar, eu vou colocar na introdução Carolina Maria de Jesus. Beleza, mas o que mais eu posso tirar dessa obra que eu tenho ali de extrema importância para uma argumentação perfeita? Professora Joana, mais uma vez, muito obrigada. Galera, Obrigada, beijo, beijos. Até o próximo.